A palavra de Deus em Isaías 40, capítulo 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E o tema da nossa ministração é sprint final. E para você entender o que é, de repente você nunca ouviu falar sobre isso, entendeu? Sprint é o nome que é dado para quando numa corrida, seja corrida de atletismo, seja ciclismo, ou até às vezes automobilismo também, quando chega no final da corrida, por isso que é sprint final, porque o sprint pode ser dado em vários momentos, mas quando chega no final, a pessoa, ela dá aquele último gás, ela corre, força pela última vez. Até está acontecendo agora, né? Aconteceu hoje da garotada e amanhã as 10 milhas garoto, né? Vocês estão ligados nisso daí, né? Entendeu? Alguém vai correr as 10 milhas amanhã? Precisamos de mais atletas na igreja, tá? Se Deus quiser, ano que vem eu vou correr as 10 milhas garoto, entendeu? Eu quero ver se meus discípulos vão me acompanhar também. Vou mandar... começar com 10 milhas, né? Porque correr meia maratona aí é mais complicado. Mas acho que, se eu não me engano, 2 anos atrás, naquela corrida São Silvestre, vocês conhecem, né? Aquela última do ano lá, 31 de dezembro. Não sabe o que é essa corrida? Você mora aqui na terra? Tá morando aqui? Porque eu tô vendo já dizendo assim, não. Pelo amor de Deus, gente. Deu São Silvestre lá, que é não é uma maratona, né? Porque era coisa de 15 quilômetros. E, se não me engano, 2 anos atrás, um brasileiro, um novinho, ia ganhar pela primeira vez a São Silvestre na vida dele, né? A história dele, ele era muito curta a história dele como atleta, e ele ia ganhar. Só que no final, na reta final, ele se descuidou um pouco. Veio um queniano, que é os que ganham todas quase, São Silvestre. Se você nunca viu isso daí, deu o sprint final e passou ele na última retinha, entendeu? E aí, coisa de... como se o cara tivesse ali, atrás ali, e o cara tivesse aqui, o cara passou na frente dele. Então ele não se ligou e não se atentou para poder dar o sprint final dele também. Não olhou para trás, não se preocupou. E acabou perdendo uma corrida que ele liderou grande parte dela. Entendeu? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não é sobre São Silvestre, claro, entendeu? Mas é sobre esse sprint final. E ao findar da próxima semana, nós vamos entrar no mês de outubro, e vão faltar 3 meses para acabar o ano, entendeu? Então de repente você só se ligou agora que o ano já passou, você não fez nada ainda, mas eu quero dizer que em 3 meses você pode fazer muita coisa. O Senhor quer te ajudar a essa noite a dar um sprint final, a pegar as energias e dar essa última corrida aí. Pastor, mas eu não tenho energia, então por isso que eu li o texto logo de começo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E de repente eu te faço uma pergunta nessa noite: você tem energia para esse sprint final? E de repente você me responde com aquela resposta de crente: pastor, eu estou sentindo minhas forças indo embora. Entendeu? Mas a gente esquece de cantar o resto da música, porque o resto da música é o seguinte: estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Mas segura um pouquinho, mas você dá glória a Deus. Mas como o crente já quer demonstrar cansaço? Como assim, pastor? Eu não sei porquê, mas as pessoas na igreja, elas têm a mania de querer dizer para os outros que está cansada. Acho que é bonito isso. Você chega para a pessoa e pergunta assim: e aí, como é que foi seu dia? Nossa, cansativo, muita coisa. Essa semana eu tive meus discipulados essa semana com meus discípulos. Claro que eu não vou falar o nome do discípulo, porque eu peguei pesadíssimo, entendeu? O Senhor pegou pesado com ele, não eu, entendeu? E aí ele falava, né? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo isso. Eu falei assim: e daí? Aí ele falou: não, estou muito cansado. Aí eu falei bem assim: você tinha que estar realizado. A maioria das pessoas não tem a oportunidade de fazer o que você está fazendo e de ser usado como você está sendo usado. Então ou você melhora esse termo que você está usando e essa cara sua, senão Deus vai tirar aquilo que ele tem te dado. Pastor, você falou assim? É exatamente assim. Eu já é um discípulo de uma caminhada já um pouco longa. Se fosse de perto também, que a primeira coisa que eu falo com eles: você quer crescer? Aí eles falam: quero, todo empolgado, né? Você quer muito crescer? Quero.
Então a gente pode aqui te esticar, pode. Às vezes quando começa a esticar, dói um pouquinho. Mas eu peguei e ministrei isso na vida dele. Por quê? Porque você não tem que ter isso na tua vida. Não é legal você o tempo todo falar bem assim, estou cansado. Por quê? Porque você serve a um Deus que diz bem assim, você vai correr e não vai cansar. Você vai andar e não vai desfalecer. Você vai voar. Você imagina? E você não toma palavra para você. Então por isso que eu quero declarar nessa noite que você vai viver os melhores 3 meses da tua vida. Você vai receber uma força aí para você conseguir, uma força sobrenatural para você vencer esses 3 meses e de repente realizar aquilo que você não realizou nos outros todos os meses do ano. Nos outros 9 meses do ano, aquilo que você não fez, pode ser que você comece a fazer agora nos últimos 3 meses. De repente, no último dia 31 de dezembro de 2021, você estava aqui até na igreja, ou estava em casa, não sei onde você estava, mas normalmente no dia 31 de dezembro nós fazemos várias promessas, vários projetos, vários planos, e normalmente nós não damos início a nenhum, infelizmente. Ou vamos esperando. Então entenda, é o tempo de começar. Na verdade já passou do tempo, mas o Senhor está te dando uma graça nessa noite para nós, e dizendo-me assim: você pode dar esse sprint final. Você está muito atrás, mas você tem energia para poder correr e passar. Você tem energia para poder chegar na linha de chegada em primeiro lugar. Você está me entendendo? Pastor, mas eu vou passar as pessoas, vou menosprezar as pessoas? Não estou querendo dizer isso, mas a palavra diz que não tem como alguém estar numa corrida se não quer alcançar o prêmio. Então todo mundo entra num lugar para ganhar. Até no futebol, que a gente joga lá, tal, de vez em quando, as pessoas entram para ganhar. Aí o cara fala bem assim: não, eu só vim para brincar. Mas ele quer perder o tempo todo? Fala a verdade. Quer? Não. Quando você vai assistir, a maioria aqui, mesmo que não gosta de futebol, vai assistir a Copa do Mundo, né? Em novembro aí, entendeu? Vai se reunir, mesmo que não assista o jogo, pelo menos vai estar naquela bagunça, tal, aquilo outro. Você vai querer que o Brasil perca? Mesmo que você não goste do técnico? Não, você vai querer que o Brasil ganhe, entendeu? Independente, entendeu? Você vai querer que o cara faça o gol, você vai querer que o Vinícius Júnior seja o melhor da Copa, entendeu? Então, você vai torcer. Então, ninguém quer perder. E eu fico muito triste, muitas vezes, por ver que o povo de Deus, que são aqueles que podem retirar algo sobrenatural, receber algo sobrenatural, ficam desanimados, acham que não dá mais tempo. Ah, pastor, aquilo que Deus prometeu, os projetos que eu fiz, falta só 3 meses, não vai dar mais tempo para poder começar. Comece. Pastor, eu não li a Bíblia, eu só li um livro da Bíblia. Eu comecei o plano anual de leitura e parei em Gênesis. Comecei em Gênesis 1 e parei em Gênesis 15. E aí, vai lá naquele YouVersion lá, tem um plano da Bíblia lá que eu até fiz com meus discípulos, de 3 meses. E é interessante que lá nesse plano fala bem assim: normalmente você vai gastar, e foi comprovado isso, porque eu fiz o plano, meus discípulos também, 40 a 45 minutos de leitura por dia. Aí você fala: pastor, 40 a 45 minutos eu consigo. Se eu acordar um pouquinho mais cedo, se eu parar de ser preguiçoso, se eu pegar uma horinha do meu almoço, almoçar e depois ler, eu consigo. Nem que eu divida em 3 períodos do dia, eu vou conseguir ler a Bíblia toda em 3 meses. Agora sabe qual é o maior problema? Você ouve muitas coisas aqui, é ministrado e tal, e sai daqui e apaga da sua mente. E sai daqui e você esquece. E você volta a viver com a cara de cansado. Estou cansado. Pastor, mas é proibido estar cansado? É pecado estar cansado? Estou dizendo isso? É pecado? Não, mas eu não posso declarar que eu sou um cansaço se a palavra diz outra coisa para mim. Eu tenho que me desdobrar. Eu já falei isso várias vezes com vocês aqui. Para você que está pela primeira vez aqui, de repente você vai ouvir hoje. Mas para as coisas do mundo, para as coisas lá de fora, a gente se desdobra muito. A gente muitas vezes é muito mais feliz lá para fora do que aqui para dentro. Eu brinco aqui com vocês e falo, porque é algo que eu participo, entendeu? Mas amanhã tem uma galera que vai jogar bola 6h30 da manhã, entendeu? Aí de repente você fala, aí você ri, você fala, doido e tal, mas eles podem, não é proibido não jogar bola 6h30 da manhã.
Mas não é legal quando você quer acordar às 6:30 da manhã para jogar bola, mas você não pode acordar às 6 horas para ter um tempo com Deus. Ah, pastor, não acordo às 6 horas para jogar bola, mas de repente você acorda para fazer uma viagem, você acorda para fazer outra coisa. Quando você tem um compromisso do seu interesse, você acorda. Hoje em dia os casamentos normalmente estão sendo, a maioria, pelo menos que eu vou, não é mais à noite, é à tarde, é 2 horas, é 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, né? Isso que normalmente é. E mulher acorda muito cedo para se arrumar, não acorda? E passa lá o dia às vezes, e vai, passa um negócio na cara, paranã, você conhece outra pessoa depois, entendeu? Um casamento. Por que você está falando isso? É errado fazer isso? Não, mas ela se desdobra para aquilo ali, não se desdobra? E por que para a casa de Deus não pode? Por que para as coisas de Deus não pode? Por que em 3 meses você não pode viver aquilo que você não viveu em 9 meses com o Senhor? Por que em 3 meses a sua célula não pode multiplicar? Por que em 3 meses, você que está aqui pela primeira vez, você não pode reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida? Por que você não pode tomar uma decisão nessa noite e dizer bem assim: ei, eu quero esse Jesus aí que renova minhas forças, eu quero esse Jesus aí que não quer me deixar cansado, eu quero esse Jesus aí que me dá o descanso que eu preciso e me dá a força que eu preciso também? Por que você não pode fazer isso? Hoje é um bom dia para você fazer isso. Hoje é um bom dia para você decidir dar o sprint final, correr, ir, conseguir. Você está falando, pastor, que mensagem de coach, né, hoje? Não, isso é Bíblia. Os coaches copiam a Bíblia. Há muito tempo Jesus já fala isso. Isso aqui é Isaías, antes de Jesus vir ao mundo. Então você precisa tomar posse disso e começar a viver isso. Então vira para o seu irmão e fala bem assim: mano, melhora esse rosto. Fala assim: a alegria do Senhor é a tua força. E eu quero dizer algo que pode ser pesado, pode ser forte, mas se você vive uma vida triste, quer dizer que você não tem o Senhor. Por que muitas vezes eu digo aqui, e eu não sou contra psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, nada disso, não sou contra os remédios que são usados, mas por que eu digo, toda vez que eu encontro alguém que fala que está em depressão, alguma coisa, por que eu falo sobre orar? Porque normalmente um dos sintomas clássicos da depressão é o quê? A tristeza, a solidão. E se tem uma coisa que a palavra diz, é que a alegria do Senhor é a nossa força, então tem que tomar posse disso. Uma outra coisa que a Bíblia fala é que Jesus diz assim: eu estarei convosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, você nunca está sozinho. Então se você está se sentindo sozinho ou triste, quer dizer que você não está com o Senhor, quer dizer que você não tem Ele. Eu vivi uma vida de pouquíssimos amigos, principalmente por viver dentro da igreja, ser um caretão, um chatão de crente, como dizem aí, e ser filho de pastor, por várias vezes. Passei sábados, sextas-feiras em casa, e eu gosto muito disso aí. Pastor, você se entristecia muitas vezes? Sim, mas eu sabia que alguém estava comigo. Não tem a virada do ano, que muita gente faz muita coisa depois da virada do ano? Uma virada do ano eu peguei, saí do culto e fui para casa. Não tinha nada para fazer, ninguém me chamou para nada. Ah, mas seu pai e sua mãe? Mas adolescente quer sair com a galera, quer ter amigos. E eu não tinha, sabe por quê? Porque a maioria dos amigos que queriam se aproximar de mim, ou que eu poderia fazer, eles negociavam alguns princípios. Eu nunca negociei princípios. Eles queriam dizer que algumas coisas podem ser feitas de maneira diferente, principalmente homem com homem. Porque no quesito tipo assim: ah, você pode ficar com a menina, vai lá. Se não ficasse, é gay, é isso, é aquilo. Pastor, você se arrepende disso? Gostaria de ter tido mais amigos, sim, poderia ter tido, mas Jesus me reservou isso, amém. Eu estava sempre com Ele. Por muitas vezes, estudei durante muito tempo numa escola e não era chamado para aniversário de ninguém. E olha que eu estudei numa escola batista. Mas de batista só tinha um nome. A escola tinha alguns princípios, mas a turma, nem todos eram crentes. Alguns eram, sim.
Alguns eu até tenho pouca proximidade. Um está até ali, estudou comigo. Seja muito bem-vindo, tá? Eu já vi que você gostou da família aqui. Não vou chamar você do seu apelido não, tá? Vinícius. O nome dele é Vinícius, o apelido deixa só pra gente. Mas, então para com isso, de ficar se lamentando. Sabe por que essa profissão de coach cresceu muito? Porque as pessoas pararam de ler a Bíblia. Eu não sou nada contra isso. Mas quando eu fico olhando alguém que tem que ficar motivando alguém para vencer, eu digo bem assim: amém, legal, interessante, mas a palavra diz isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é só libertação de demônio, é libertação de cansaço também, é libertação de depressão, é libertação de tristeza, é libertação de solidão, é libertação daquilo que o demônio traz, é libertação de tudo que te faz mal. Por isso é um tempo novo para você. Nós estamos vivendo um ano de aceleração. Então fique tranquilo que 3 meses é suficiente, é mais que suficiente para Deus fazer algo muito poderoso na tua vida. Amém? E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu quero rapidamente alguns exemplos. E antes de falar sobre isso, antes de falar os exemplos, nas maratonas, nas corridas da vida, em algumas partes, normalmente a intensidade cai. Como assim? Eles começam a correr um pouco menos, ou pedalar um pouco menos. Por quê? Para guardar o quê? Força para o final. Aí de repente você fala bem assim: putz, pastor, então é isso. Por quê? Eu fui muito intenso esses 9 meses, então eu não tenho força para o final. Mas aí que entra o detalhe. A vida cristã é diferente. Na vida cristã não é errado você ser intenso. Por quê? Porque quando acaba a sua força física, vem a força sobrenatural, vem as surpresas de Deus, vem aquilo que Deus pode fazer com você. Amém? E eu estou pregando para você, e estou pregando para mim, já preguei para mim isso daqui, porque eu creio que Deus está me levando para esse sprint final também. E eu falo isso com meus discípulos, e tenho falado com vocês também. Não é tempo para perder tempo. Vamos correr, vamos para cima. Eu tenho uma vida corrida como você também deve ter, mas eu não estou deixando de ir lá posso para o meu discípulo lá da academia, ter para alimentar melhor e tal, e correria, pá. Por quê? Ah, pastor, e na minha cabeça, quando eu fui começar, eu falei bem assim: vou deixar para começar só o ano que vem, para começar o ano bem, né? Não, você vai achar doido, mas sabe que dia que eu entrei na academia? Sexta-feira. O dia que ninguém quer fazer nada. Por quê? Vai passar o quê? Para segunda. Eu comecei meu plano de leitura com meus discípulos na quinta-feira. Por quê? Porque a minha vida não é dirigida por um dia de semana, minha vida é dirigida pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas o final de semana é o final de semana. Se você não consegue renunciar um final de semana, você vai conseguir renunciar o quê? Se você não consegue olhar para a comida, para o celular, para a televisão, para qualquer outra coisa e falar bem assim: eu não posso você agora, eu não quero você agora, eu quero é Deus, eu quero viver as coisas de Deus. Se você não consegue olhar para uma menina ou para um menino e falar bem assim: não é tempo de eu me relacionar. Se você tem um fogo que não é o fogo de Deus, que começa a arder, e você não consegue apagar ele, você tem muita dificuldade, porque você troca as coisas de Deus pelas coisas terrenas. E a palavra diz isso: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, mas ajuntei tesouros no céu. Isso não é um versículo anti-prosperidade, mas isso é um versículo para mostrar o seguinte: você precisa entender que você é cidadão celestial. Você precisa entender que você é de outra terra mesmo. E você está aqui de passagem. Você está comigo aqui? Está cansado? Você acredita que eu estou falando sobre sprint final, sobre cansaço, tem gente dormindo? Você acredita nisso? Claro que eu não vou chamar o nome, né? E não adianta dar aquela disfarçada para mim, que é aquela assim, ó, encosta no ombro, faz aquele chamego, né? Quando está com o namorado, e tal. Aí fecha o olho e fica mexendo o pé.
para mostrar para todo mundo que está acordado. Não é verdade isso? Eu já fiz isso na escola. Já pequei nisso daí. Você fecha o olho e fica batendo a mão, ó. Você vai olhar no celular depois, passou meia hora que você não está batendo a mão, faz meia hora que você não está batendo a mão. Entendeu? Então, fica ligado aí. Mas, eu quero citar alguns exemplos com vocês. O primeiro deles, Davi, 1 Reis 1, 29 e 30. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. A força de fazer o certo não vinha de Davi, mas sim do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, como todos nós erramos, mas ele ouvia o que o Senhor o repreendia, ele ouvia o direcionamento do Senhor. Por isso que ele entendia que a força de fazer o certo não vinha de Davi, mas vinha do Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz o quê? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu quero eu faço. Ou seja, a palavra de Deus diz também em Efésios que Deus opera em nós tanto o querer como efetuar. Então entenda uma coisa muito importante: até a vontade de você vir para a igreja não é sua, é do Senhor, que coloca no teu coração. A força de vir para a igreja é o Senhor que te dá. Porque tem dias que você não quer vir, é verdade? Estou contando alguma mentira? Tem dia também que eu não quero vir. O meu corpo fala bem assim: cara, fica em casa, descansa, vai dormir, vai ver um jogo, entendeu? Vai ver uma parada, vai ver alguma coisa, tal, vai ser com a sua mulher. Às vezes o corpo, mas aí vem uma força que não é minha e fala bem assim: você precisa estar comigo. Ah, pastor, mas a igreja é só 4 paredes. Não, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma instituição do céu. Tem que parar com esse negócio, a igreja é uma empresa. Não, aqui é um lugar sagrado consagrado pelo Senhor, sim. Aqui é um lugar de vida, de paz, de restauração, de libertação. Pastor, mas lá fora também pode ser. Amém, lá fora também pode ser, mas aqui também é. Aqui o ambiente é preparado para você chegar e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está uma galera aí do lado aí, orando por você, intercedendo para que você ouça a palavra, para que você entenda, para que você seja ministrado. Teve uma galera que chegou mais cedo aqui para poder preparar tudo aqui em cima, preparar tudo lá fora, preparar a recepção, preparar as cadeiras, limpar o banheiro. Para quê? Para que você se sinta literalmente em casa, em família. Vai ver que está melhor que tua casa. Não é o certo, tá? Tua casa também tem que ser um lugar de porto seguro. Mas a força de vir, a força de fazer algo bom, não vem de você, vem de Deus. Você está me entendendo? Então esses 3 meses que o Senhor possa tocar você, para que Ele te renove as forças, te mostre e te coloque nos lugares que você tem que estar e te faça fazer aquilo que você precisa fazer. Não viva uma vida cansada, pelo amor de Deus. Eu tenho entendido nesses tempos, agora é uma luta, tá? Eu estou pregando aquilo que eu estou lutando também. Que, principalmente nós que somos jovens e adolescentes, nós gostamos de dormir muito. Quem gosta de dormir, levanta a mão. Isso. E diz a lenda que tem a parada que você pode dormir 6, 7 horas, 8 horas, você está recuperado. A gente acha que tem que dormir 22. A gente acha que tem que dormir 12. E acha isso lindo. Teve um dia que um jovem me contar: eu acordo 11h30 todo dia, pastor. Eu falei, como não era muito íntimo, eu falei, pastor, você acha errado? Pastor, fala alguma coisa. Não posso agora, o horário não permite. Então eu comecei a entender isso. Minha esposa me ajuda muito, e você também precisa entender. De repente Deus quer que você durma 5, 6 horas. Eu fui ler aquele livro lá do Heróis da Fé, entendeu? Falei com meus discípulos, me senti pior ainda, de ver homens de 50 anos dormindo 3, 4 horas por dia, para acordar, para ter tempo de oração. Esse dia eu conversava com um discípulo meu, e ele falou bem assim: eu estou com um voto, vou fazer um voto com o Senhor, porque meu dia está muito corrido, estou trabalhando muito, eu vou acordar todos os dias 5 horas da manhã. E não tem problema, vou dormir meia-noite, meia-noite e meia, mas eu vou tirar esse tempo com Deus. Um cara que está aqui junto com vocês, que vive uma vida corrida igual a de vocês. Então para de dar desculpa e começa a fazer. Sua vida não pode ser uma vida de justificativa, mas sim de soluções, sim de ações.
Ah, pastor, mas Deus não chama a gente para fazer, Deus chama a gente para ser. Tá bom, vai lá, posta isso no seu Twitter lá, ganha seus likes e beleza. E começa a ser alguém então que preste, então, pelo amor de Deus. Quando eu falo que preste, não é que você não presta no sentido desonesto, não. Mas de repente você não está fazendo nada. Não impacta a vida de ninguém. Impacta a vida de uma pessoa pelo menos. Uma pessoa. Coloque isso no teu coração. Senhor, até o fim do ano, eu tenho 3 meses para poder impactar a vida de uma pessoa pelo menos. Ah, pastor, mas não ganha ninguém. Não estou falando de ganhar alguém para Jesus. Se ganhar, ótimo, melhor ainda. Mas de repente impactar a vida de alguém. Chegar para alguém que está fraco na fé, alguém que está desanimado, chegar bem assim, cara, eu vou te acompanhar, eu tenho a palavra de Deus para você. Deus está falando isso. Anda comigo, cola comigo. Eu quero ministrar algo na tua vida. Impacte a vida de alguém. Quanto tempo que ninguém fala bem assim, obrigado? Não é para você receber glória, não é para você ficar melhor. Não, é para você entender, tipo assim, cara, eu estou sendo útil. Eu estou fazendo aquilo que Deus tem mandado eu fazer. Eu estou fazendo a vontade dEle. Eu estou sendo como Davi. Você está comigo aqui? Está me entendendo? Pergunta ao seu irmão, você está entendendo ou está cansado? Porque eu que estou em pé andando e pregando, você está sentado. Então fica tranquilo. Outro exemplo na Bíblia sobre isso. Sansão. Juízes 16, 28 a 30 diz assim: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez, permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. E Sansão matou muita gente, gente. E o que você tem que entender é o seguinte: Sansão estava com o cabelo curtinho, estava na régua, bem na régua, raspado, tinha crescido um pouco. Mas a força de Sansão não estava no cabelo dele, mas estava no voto que ele fez com o Espírito Santo. Mas eu quero que você segure isso aí, que eu vou falar daqui a pouquinho para você sobre isso. Mas seja como Sansão. Ore a Deus e fala assim: Senhor, comigo, da minha força eu não consigo mais. Mas se o Senhor me der força, se o Senhor me ajudar, se o Senhor estiver comigo, eu vou nesses 3 meses fazer aquilo que eu não fiz em 9 meses. Eu vou viver um final de 2022 extraordinário e um 2023 melhor ainda. Você não tem que esperar começar o ano que vem para melhorar as coisas na tua vida, não. Para você começar a agir, para você começar a correr, para você começar a cuidar de você, para você começar a cuidar daquilo que Deus tem falado para você cuidar. Tem que ser agora. Você não tem que esperar depois para se posicionar. Se posicione agora. Fale agora. Eu ouvi de uma pessoa, Jonathan, falando bem assim: eu vou esperar as eleições acabarem. Depois que acabar as eleições, tiver o resultado, aí eu vou me posicionar. Eu falei bem assim: covarde. Por quê? Porque agora é o momento. Agora é o momento de você abrir a boca e falar bem assim: ó, vote em pessoas que têm princípios cristãos. Não vote em gente que está acumulado com gente ruim. Não vote em ladrão. Não vote no Lula. Vou votar em quem? Não votando no Lula. Pastor, está fazendo campanha política? Anti o Lula faço. Por quê? Porque eu ouço o que ele está falando lá. Vou regular as igrejas, vou regular as mídias, vou liberar o aborto, vou liberar as drogas. Ah, vou votar nele porque ele é tão bom que ele me deu R$90 uma vez no Bolsa Família. Vota. Aí depois você vem aqui para a igreja: Senhor, nós clamamos pela nossa nação, oramos a Ti contra o aborto, e você deixou um cara que é a favor entrar. Pastor, e se entrar, maluco, se entrar, nós vamos continuar sendo crente, mas aí nós vamos ver quem é crente mesmo. Aí nós vamos ver as pessoas que estão falando um monte de baboseira agora, falando assim: bem que estava certo, né? Pastor, quer dizer então que outros candidatos são perfeitos? Perfeito nem eu nem você somos. Se você se candidatasse, você teria defeitos também, e eu também. Mas nós temos que nos posicionar, não temos não? Sim. Ah, mas igreja não é lugar disso. Igreja é lugar do quê? De fechar as portas, ficar no clubinho social e acabar aqui?
Você que quer ser um avivalista dessa geração, o Billy Graham, o profeta, ministrar, tal, aquilo outro. Para de show, mano. Você está nervoso, pastor? Não. Eu estou indignado, Breno. Muitas vezes eu fico indignado. Por quê? Porque eu vejo gente que nem título de eleitor tem 11 anos de idade. A igreja, e quer dar um sermão, quer fazer uma doutrina. Nem eu fico doutrinando os outros na rede social. Vai dar uma vida para Jesus, vai discipular alguém, vai para a tua célula. Pastor, eu preciso de oportunidade. Quem te dá oportunidade é Deus, não é você que vai se promover, não. Então, se liga nessa parada aí, mano. É semana que vem já, não é? No outro domingo, né? Meu, você quer votar aí, pensa bem. Olhe lá, pesquise. Tem alguns irmãos me perguntando no particular. Eu falo, não tem problema nenhum. Explico por quê. Explico o que é bom, o que é menos pior. Explico, não tem problema nenhum. É o meu direito, como cidadão. Eu não faço campanha política aqui. Pastor, o senhor falou que não pode votar no Lula. Sim, falei, e vou falar de novo. Porque a mulher do abençoado falou bem assim: que saudade de botar um vestido branco, de rodar umas pombas gira, de fazer uns trabalhos. Aí você fala bem assim: coisa linda o vestido branco dela. Se liga, mano. E outra coisa: pastor, não gostei do que o senhor falou, fiquei com raiva do senhor. Reclama com Deus, que ele está mandando eu falar. Porque reclamar comigo é fácil, falar comigo é fácil. Não, eu vou para outro lugar, porque lá eles só falam de coisas, eles só chapam, só falam de coisas espirituais. Amém. Aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Se você não entende isso, se você não está sendo bem alimentado aqui, procure mesmo outro lugar. Deus te abençoe. Não estou pedindo para você sair da igreja. Essa semana me perguntaram assim: pastor, é errado? Está perguntando isso direto, né? Na verdade, nas redes sociais me perguntaram: pastor, é errado em outra igreja? Aí eu falei bem assim: depende. E minha esposa também concorda comigo. Acabou de chegar, acabou na hora certa. Depende. E eu ouvi algo muito interessante há muito tempo e entendi isso. Se eu estou na minha casa, domingo, e almoço na minha família, vou lá, como, tem lá um churrasco, como. Eu vou pegar, sair dali e vou para outra família almoçar? Não, porque o quê? Porque eu comi para ficar satisfeito ali. Ou seja, se você está procurando outro lugar, é porque não tem alimento suficiente aqui, ou você não está sabendo comer direito. Então o senhor é conta. Não, eu já fui em outras igrejas também. Já fui em outros lugares. Mas são momentos específicos. Entendeu? Nós somos uma turma de jovens, né? Antigamente, você não é dessa época não, tá? Abaixa até um pouco perto, porque o pessoal vai achar que eu não estou muito chapado nesse estilo. Entendeu? Senão o pessoal fica emocionado. Não quero que você fique emocionado, quero que você receba a palavra de Deus. Há muito tempo atrás, 6, 7 anos atrás, era uma moda entre as juventudes fazer intercâmbio, né? O pessoal que é mais antigo aí, dos batistas tradicionais, então, entendeu? Vamos juntar a juventude. Pastor, só é contra intercâmbio? Não. Quer reúne um dia fora do culto, vai orar, vai pregar a palavra e tal. Mas não tem programação da tua igreja? Fica na tua igreja. Deus não te colocou aqui? Seja abençoado aqui. Pastor, porque eu tenho tanta amizade na outra lá, então de repente Deus quer que você fique lá. Agora, depois de 6, 7 anos, não me adaptei. Eu não concordo com algumas coisas. Cara. Então, se é contra intercâmbio, eu acho que não é o tempo para isso. Conversava com o pastor Pedro Vux, que é de uma juventude lá enorme, lá no Rio de Janeiro, e comentava com ele sobre isso. Ele falava bem assim: não, esse tempo já passou, Marco. O que tem agora são tempos de mesa entre os líderes, tal, que o outro, fora daquilo, para poder orar e para poder dizer, tipo assim, cara, o que você está fazendo lá, o que você está fazendo aqui, Deus te abençoe e tal. Agora, não está, não. Pastor, eu conheço um monte de igreja que faz intercâmbio. Você está falando mal delas? Estou falando mal delas? Estou falando o que eu entendo. Eu entendo que é tempo para você ser ministrado aqui na tua casa. Eu não sei nem porque eu entrei nesse assunto. Acho que teve uma linha aí para eu entrar nisso daí. Mas voltando, entendeu? Vira para o senhor e fala assim: não fique cansado do pastor. Amém? Nem fica o cara feio, dá um sorriso aí. Isso. Se não quiser dar para mim, pode dar para o seu irmãozinho do lado. Vamos
Outro exemplo, Jesus. Mateus 4, 2 a 4. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer. Repita comigo essa parte que é muito interessante. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer. Fala, sem comer. Isso. Só essa parte. Teve fome. Claro. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A carne de Jesus queria pão, mas o Espírito disse não. Por quê? Você tem certeza que Jesus queria pão? Começa o texto dizendo o quê? Jesus estava sem comer e tinha fome. Quem estava com fome, irmão, come o que tiver pela frente. Não é verdade? Não tem aqueles biscoitos que estão há 20 anos lá na sua gaveta? E quando você está com uma fome e não tem nada para comer, você não pega aquele biscoito para comer? Às vezes era uma bolacha crocante e ela está quase igual um chiclete assim, ó, de tão murcha que está. Entendeu? Era de chocolate, já virou era de chocolate preto, virou um chocolate branco. De tão tempo que está lá. Mas você come, porque está com o quê? Com fome. Aquele pão, estilo lajota, não tem? Aí hoje em dia tem a prática que você quer, corta e faz uma torrada, né? Pessoal, tudo isso, não vamos desperdiçar o pão, né? Faz uma torrada, tá certo. Entendeu? Quem está com fome, está com fome. E Satanás foi lá e falou o que com Jesus? Ei, você está com fome? Satanás não falou bem assim: pede para mim que eu vou te dar pão. Satanás falou o quê? Dá ordem para que transforme essa pedra em pão. Tipo, era para Jesus fazer um milagre. Jesus podia fazer um milagre? Podia? Podia, já fez outro. Ele foi lá, abriu uma padaria para o pessoal lá, 5.000 pessoas, deu pão e peixe. Foi? Podia ter falado bem assim, é verdade. Não só vou transformar só em pão, como vou passar um requeijão, uma manteiga, alguma coisa para dar uma caprichada. Estou com fome. Mas a carne queria isso, mas o Espírito disse diferente. A carne estava fraca, mas o Espírito estava o quê? Forte. Aí já vai um parênteses, pode ser que um dia eu ministre sobre isso aqui, sobre o jejum. O jejum não é para você conseguir as coisas não, tá, gente? Ah, vou fazer um jejum de 40 dias na água, porque, pastor, estou com 36 anos, não namorei ainda, tal, o negócio está bravo, parece igual a âncora, pastor, entendeu? Me arrumo, passo perfume, corto o cabelo, tal, aquilo outro, fico todo alinhado, mas, rapaz, as pessoas só chegam para mim chorando, pedindo ajuda, tal, eu nunca consigo. Vou fazer um jejum, está errado. Jejum você faz para se aproximar de Deus. Aí quando você faz jejum, você se aproxima tanto de Deus que você começa a entender o que Ele quer. Você começa a ter discernimento daquilo que acontece. Você começa a ter discernimento desse tempo, daquilo que o pastor está falando, daquilo que a pastora vem e fala, daquilo que nós nos comunicamos, daquilo que você está ouvindo por aí. Você começa a entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O famoso discernimento do Espírito vem através. Por isso que o Senhor ali, Jesus, Ele teve o quê? Ele discerniu qual que era o momento ali. Não era o momento para ele comer pão, era o momento para ele continuar forte. Diga forte. E nesses 3 textos, rapidamente eu quero falar com vocês de 3 chaves, porque cada texto deu uma chave. Primeira delas, obediência. Davi obedeceu. Deixa eu te explicar a história que você de repente não entendeu. Davi estava muito idoso, prestes a morrer, e Adonias, que era filho de Davi com Egite, ele assumiu o trono sem falar nada com Davi. Chamou umas 50 pessoas e ele assumiu o trono no lugar do pai. Teoricamente ele entendeu que ele tinha um direito, mas já era prometido por Davi e pelo Senhor que o trono, que o rei, o próximo rei depois de Davi seria Salomão. E Davi estava velho, quase morrendo. E alguém chega, a mãe de Salomão vai chega e fala bem assim: Davi, você prometeu, estou parafraseando, tá? Você prometeu, tal, aquilo outro. E Davi podia falar bem assim: ó, agora já foi, né? Agora o cara ficou, agora o cara é rei. De repente você fala assim, entendeu? Agora já foi o ano, pastor, agora já passou. Não tem nada a ver não, pastor, o que eu fiz nesses 9 meses, deixa pra lá, agora já foi. Mas Davi não fez isso. Davi pediu eu acredito que Davi teve forças do Espírito Santo ali para dizer tipo assim: não, nós vamos consertar esse negócio aí, porque tão certo como é Deus que vive, que está no céu, Salomão será rei.
E aí Davi deu a ordem, tal, mudou, Paraná, Adonias saiu, e quem foi o rei de direito, que aí foi um dos melhores reis de Israel, foi Salomão. Dito o mais sábio que já existiu na terra, e o mais rico. Historicamente e numericamente falando, já fizeram análise sobre isso, e é comprovado que Salomão foi a pessoa mais rica que já existiu em todo o mundo. Mais que o Elon Musk hoje, que o Bill Gates, que mais quem? Mark Zuckerberg, que perdeu 71 bilhões semana passada. Nós estamos precisando só para comprar esse negócio aqui, né? E ele perdeu 71 bilhões, não precisava nem ir citando, né? Perdeu, caiu, ficou triste, rapaz. Está só com 60 bilhões agora. Mas Salomão foi mais rico que esse povo todinho. Por quê? Porque alguém decidiu obedecer. Então, para você viver o sprint final, para você realmente correr e viver tudo que Deus tem para você nesses 3 meses, você precisa obedecer, sem questionar, sem colocar desculpas, sem colocar justificativas. Para com isso, pelo amor de Deus. Se Deus falou para você fazer, faça. Pastor, mas eu queria tanto entender porquê. Às vezes você vai entender o porquê só depois. Na verdade, nas experiências que, pelo menos que eu e minha esposa nós temos com Deus, nós só entendemos as coisas depois. Porque a gente sempre aprendeu que a obediência ela é imediata, completa e alegre. Então tem que obedecer na hora, e papou, acabou. Obedecer e foi. E depois pode ser que entenda. E pode ser que coisas você nem entenda. Chegar lá no céu, Deus te explica. Lembra aquele negócio que você falou? Ah, é verdade. Então, foi por causa disso. Ah, é verdade, isso aí. Agora eu entendi, Senhor. Mas quem precisa muito de explicação, você não está numa prova com Deus dissertativa. Deus te dá uma ordem, você disserte, por favor, Senhor. Não. Se Deus falou para você fazer isso, faça isso. Ah, pastor, mas Deus não está falando nada, você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala tudo que você tem que fazer. Porque tem gente que espera o quê? Eu quero uma revelação do céu. Pastor, você acha certo eu namorar com fulano? Mas fulano não é crente não, mas é um namoro evangelístico. Deus está me falando. Como é que Deus está te falando para namorar com alguém que não é cristão, se a palavra dele diz que julgo desigual é errado? Eu estou citando um exemplo. Poderia citar vários para vocês. Porque a palavra é nosso manual. Então você quer ouvir Deus falando? Você quer obedecer a Deus esses 3 meses? Quer obedecer? Pastor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou obedecer? Lê a Bíblia. Você vai saber o que tem que fazer. Procura o seu discipulador e fala bem assim: cara, o que você está sentindo aí nesse tempo? O que Deus está te falando aí? Vamos caminhar junto nisso daí. Vamos correr junto aí. Vamos fazer isso junto aí. Quero estar junto com você. O discipulador não é perfeito não, gente. A gente fala de discipulador aqui porque é uma visão que está na palavra de Deus, que Deus tem agraciado. Pastor, eu tive 3 discipuladores e cada um foi uma treva. Estou com trauma disso. Será que só eles foram uma treva ou você também é uma treva? Porque quando você pensa bem assim, meu discipulador é muito ruim, vai ver só Deus só está te dando aquilo para você ser tratado. Então entenda isso. E vá para cima. Não estou falando de ir contra a palavra de Deus. Se o seu discipulador está indo contra a palavra de Deus, é outra coisa. Mas chega para ele e fala assim: cara, vamos correr, vamos caminhar. Chega para o teu líder de cela. Ou você que está aqui, não faz parte de cela, não tem discipulador, caiu aqui hoje de gaiato, de repente você nem ia vir para cá, mas passou ali na frente ali, o cara te chamou, você entrou, entendeu? Você tem isso aí para você liberado também. O que? Esse sprint final. Sua vida de repente está uma desgraça, no sentido de falta de graça. Está triste, depressão, remédio atrás de remédio. Você tem que ter vários despertadores no celular, aquelas caixinhas que compram, não tem? De remédio, tal hora, ou segunda, terça. Você tem aquele monte de troço, entendeu? E às vezes nenhum é para doença física, tudo para doença emocional. Jesus quer te libertar disso em nome de Jesus. Se for doença física também, Jesus quer te libertar também, em nome de Jesus. Eu tinha pressão alta, não tenho mais, graças a Deus. Deus me curou. Quando eu estava no hospital, eu nem falei isso com a pastora, porque ela ia achar que eu estava falando coisa. Por quê? Porque eu fiquei muito nervoso.
quando eu saí uma hora lá, eu pedi para ferir minha pressão. Né? Estou confessando aqui agora. Viu? Mas por que eu não contei para ela? Porque quando ela feriu, a mulher falou 12/8. Eu falei bem assim, é Jesus mesmo. Porque por dentro parecia que eu ia explodir. Minha pressão chegou a ficar 19 aquela vez. 19/12, alguma coisa assim, né? Sei lá, uma dor de cabeça que quase morri. E aí o médico virou, você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida. Eu falei, você está repreendido. Na cabeça, né? Eu não podia falar como é, minha pressão estava 19, como é que eu ia falar que estava repreendido? Ele estava certo, né? E parei. Claro que eu tenho que me cuidar, atividade física, tem que comer aquilo ali, paraná, e aí vai seguindo. Então, se você obedece, você recebe graça de Deus. Nós temos uma frase aqui que nós dizemos bastante na igreja, que a obediência, ela é a chave do sucesso e gera bênção. Até o Pedro sabe essa frase. E ele completa ainda, a gente fala, a desobediência, ele atrasa. Ele sabe. Então a desobediência, ela faz o quê? Atrasa. Em vez de você ter 3 meses espetaculares, os 3 meses vão ser pior que os 9. Está repreendido, pastor. Então obedece, amigo. É simples. Uma outra chave. Renúncia. Aí pegou pesado, pastor. Juízes 13:5. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Israel era dominado pelos filisteus. E aí Deus engravidou a mulher de Sansão e falou bem assim, esse vai ser o começo daquilo que eu vou fazer na nação de Israel. Mas só que ele vai ser consagrado a mim, e ele vai ter o voto de nazireu. O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar sobre isso. Nazireu quer dizer que a pessoa não podia cortar o cabelo, né? Ela não podia beber nada que viesse do fruto da vinha, ou seja, ela não podia beber vinho, nem suco de uva, e ela não podia tocar em cadáver. Ah, pastor, mas ninguém gosta de tocar em cadáver. Você já viu um velório? Normalmente a pessoa faz o quê? Vai lá e encosta na pessoa. Quando é parente, quer abraçar, tal. Nem se fosse membro da família dele, ele poderia encostar. Era o voto que ele tinha feito. Por isso que eu estou falando que a força não estava no cabelo. Porque de repente você fala assim, pastor, depois que eu vi Sansão, foi deixando meu cabelo crescer, para ver se eu começava a pegar mais peso na academia, tal, aquilo outro. Não deu certo. A força estava no voto. Quando cortou o cabelo dele, quebrou o voto. Então, por que ele precisou renunciar durante a vida toda? O corte de cabelo, ir na barbearia, encostar em algum membro da família e não beber vinho. Ah, pastor, isso daí é tranquilo. Entenda que naquela época, vinho não era uma coisa tipo igual você vê hoje. Não era uma coisa absurda. Pelo contrário, todos tomavam vinho normalmente. O que a palavra ainda diz é o quê? Não se embriague do vinho. Mas nas festas, era vinho. Não tinha refrigerante, não tinha Coca-Cola, gente. Ao invés de tomar um vinho, vou tomar uma Coca-Cola. Não tinha isso. Então ele precisava se abster disso. Então pode ser, e normalmente que para você viver esses 3 meses e ter esse sprint final, você precisa renunciar a algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui para alguém que está aqui. 2 pessoas que estão aqui, o senhor está me falando agora. Você perdeu uma coisa importante da tua vida nesses últimos tempos. Eu não sei se é alguém, mas não perdeu de morrer. Eu acho que é de algum relacionamento. Eu não sei se é também, se você perdeu dinheiro, alguma coisa. Deus está falando o seguinte: você não perdeu, eu te livrei de algo. Isso aí. A renúncia faz com que você voe muito mais. Imagina se você, é uma sugestão, tá? Não é uma ordem. Mas imagina se você, amiguinho, vou descer aqui. Estou gostando de descer agora. Imagina, eu não quero na frente de vocês não, eu sou assim mesmo, né? Não falar que não é também, né? Vai me queimar no meio de todo mundo. Imagina se você fala assim: eu vou renunciar até o fim do ano às redes sociais, porque elas têm tomado o meu tempo. E em vez de eu ficar na rede social, eu vou ler a Bíblia. Uau! De repente você acorda todos os dias 7 horas da manhã, e você fala bem assim: eu vou renunciar 1 hora do meu sono. Eu vou acordar todo dia 6, para poder ter um tempo com Deus, ou para fazer uma atividade física, ou para fazer alguma outra coisa. Uau! Eu vou renunciar
o meu streaming, Netflix, alguma coisa, um jogo. Eu vou renunciar. Não renuncio o banho não, tá? Desodorante, essas coisas, pode manter. Sei lá, vou renunciar a alguma outra coisa. Uau. A renúncia, quando ela é algo direcionado por Deus, ela gera muitos frutos. Por isso que jejum é muito bom. E faça jejum de coisas, propósitos, de coisas que você sente falta, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente fala isso com os encontreiros. Se bota um jejum lá, sei lá, de açúcar, e a pessoa é diabética, ela já faz jejum de açúcar, né? Então, bota outro. Se a pessoa faz um jejum de refrigerante, a pessoa nunca tomou refrigerante na vida, não quer tomar, faz de outro. Então, por que você está falando isso? Porque quando você renuncia a algo para viver as coisas de Deus, meu amigo, você não tem ideia. Você não tem ideia. Tem equilíbrio, claro. Como assim equilíbrio? Porque tem gente que renunciou às coisas. Tem uns pais que vem procurar a gente às vezes, porque às vezes quer que a gente eduque o filho deles. E na igreja não quer educar ninguém. A igreja ministra a palavra. Mas vem procurar a gente e fala assim: pastor, eu queria que meu filho limpasse as coisas lá de casa igual ele limpa aqui na igreja. Lá em casa ele não faz nada. Dizer que só tem tempo para poder ficar em oração. Aí você vai conversar com o cara: não, pastor, eu estou de jejum de vassoura, estou de jejum de rodo. Ou senão eu tenho um propósito, pastor, que eu tenho que orar 3 horas por dia. Aí bem na hora que tem que fazer as coisas de casa, você faz o quê? Vai orar. Tem as suas responsabilidades. Estou falando de alguém que aqui também é difícil muitas vezes. Muitas vezes vem ali, minha esposinha puxa minha orelha: não lavou o negócio do cachorro, não lavou o troço ali. Aí eu tenho que ir lá fazer, lavar, arrumar. Arruma os brinquedos. Quem tem filho pequeno ou já teve criança pequena em casa, sabe como é que é, não sabe? A gente ensina o Pedro a guardar. Mas antes dele guardar, gente, ele quer levar o brinquedo para todos os lugares da casa. Ele tem uma bateriazinha, entendeu? Que é para ficar lá no canto. Mas se a gente vai para a cozinha, vem ele e a bateria junto. E a bateria está soltando os pedaços, porque ele é muito tranquilo batendo. Ele é tipo um pai batendo. Ele senta a mão, que tiver na frente. Ele esse dia estava com o microfone que a gente deu para ele batendo na bateria. E aí a bateria quebra, e a mamãe já ensinou a ele o quê? Que quem conserta é quem? O pai, não é a mãe. A mãe não conserta. E aí a bateria está aos pedaços, tem que comprar outra, porque não tem mais o que consertar na bateria. Já colei, já botei um troço, botei uma braçadeira, peguei até a furadeira para negar, tá? E ele apela. Normalmente ele me chama de papai. Papai. Quando ele quer alguma coisa e a mãe dele vira para ele e fala bem assim: meu filho, papai conserta. Aí ele grita assim: papai lindo, né? Papai lindo. Aí ele vai lá, vai consertar. Mas voltando, e nós estamos ensinando ele a guardar, estamos ensinando ele as responsabilidades. Então não renuncie a essas responsabilidades. Renuncie a algo que toma o seu tempo. Eu não sei se no seu celular tem, ou no tablet, ou alguma coisa que você usa, o quanto de tempo que você fica no celular. Entendeu? Se você não tem, sei lá, eu acho um aplicativo, porque eu acho que aplicativo pode fazer isso também, se não tiver. E veja lá. De repente o aplicativo vai falar bem assim: a sua média diária é de 5 horas. Aí vai vir aquela desculpa, pastora. Qual desculpa? Eu trabalho no celular. É meu trabalho. Pastor, não pode trabalhar no celular? Pode. Então se você trabalha no celular, você trabalhou 5 horas. Então você não está trabalhando em outras horas. Então renuncie a algo. Fala para o seu amiguinho, fala assim: renuncie a algo. E último, fica de pé, parece que está acabando, por favor. Você precisa obedecer, você precisa renunciar, você precisa se preparar. Jesus era 100% homem. 100%. Por isso que Satanás foi tentar ele. Porque achou que ele iria cair. Mas ele não sabia que Jesus estava preparado para aquilo ali. A carne dele estava fraca. Mas o espírito estava o quê? Preparado.
Depois de 40 dias, 40 noites de jejum, ele foi tentado e não caiu na tentação. Aí já vai uma chave importante para você. De repente você fala bem assim, pastor, eu não consigo. Vem a tentação e eu caio. Se ligou? Então se você quer viver um sprint final, se você quer dar essa corrida, você quer realmente voar nesse final de ano, são 3 chaves importantes. Poderia falar outras coisas. Obedeça, renuncie e se prepare.